soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu o sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu o sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Olá, meu amado, como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Eu gostaria de trazer uma palavra, acredito que da parte de Deus para a sua vida. E o primeiro texto está lá em Tiago. Deixa eu colocar aqui. Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem não faz, comete pecado. E o outro texto, ele está em Provérbios, capítulo 3, versículo 27, que diz assim: Quanto lhe for possível,
Não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Meu amado, esses dois textos, eles dizem muito, eles falam muito ao nosso coração. Ou seja, se alguém tem direito ao bem e esse bem está no seu poder de fazer, não deixe de fazer esse bem. Né? Esses dois textos, eles falam da possibilidade de fazer o bem. Então, por aí a gente já sabe que fazer o bem é algo que está no seu poder. Tem pessoas que acham que o verdadeiro poder é a capacidade de fazer o mal. E não é, de hipótese alguma. Você não precisa de poder para fazer o mal. Você não precisa de esforço para praticar o mal. Para você fazer o mal, você não precisa de poder algum. Basta que você se entregue à sua carne. Então, é automático fazer o mal. Por quê? Porque nós somos seres egoístas. A, a autopreservação em nós é maior do que a essência da doação. Né? Então, é mais fácil a gente pensar na gente, é mais fácil eu pensar apenas em mim do que no outro. Né? Então, na maioria dos casos, quando alguém vai falar mal de uma pessoa para outra, ela não mede sobre o mal que está fazendo, ela apenas fala. Né? Por quê? Porque na cabeça dela, esse comentário não vai fazer mal a ela mesma, vai fazer mal à pessoa de quem ela está falando. Então, para você fazer o mal, você não precisa de poder algum, de esforço algum. É uma atitude automática da estrutura carnal de todo ser humano. Tem aquela frase que diz: siga o teu coração, né? Ou então, deixa a vida te levar. Se você deixar a vida te levar, você vai parar no mal. É automático. Por quê? Porque a nossa carne não se converte e ela é voltada para o mal, a tendência dela é para o mal. Agora, para você fazer o bem, para eu fazer o bem, é que eu preciso de poder. Para fazer o bem, eu preciso me esforçar, eu preciso me disciplinar, porque eu tenho que lutar contra o que é automático em mim. O que é automático em mim é o mal, fazer o mal. Né? A inclinação é para o mal. E se você tem o poder de fazer o bem, significa que você já venceu todas as etapas de luta contra si mesmo. Esse si mesmo que Jesus disse que a gente tem que negar lá atrás é o nosso pior inimigo. É o nosso pior inimigo, amados. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Imagine que eu conseguisse ser duas pessoas. Pense nisso. Eu, Davi, conseguisse me transformar em duas pessoas. Davi 01 e Davi 02. Eles são idênticos, né? Vamos dizer que Davi 01 é esse que está falando com você agora. E Davi 02 é o mesmo Davi 01, só que saiu de mim para se tornar mais uma pessoa. Né? Então, nós temos dois Davis. O que tem no Davi 01 tem no Davi 02. Vamos dizer que eu, Davi 01, decepcionei o Davi 02. Será que Davi 01 ia ter medo da vingança de Davi 02? Com certeza, querido. Então, eu, Davi 01, se eu tivesse machucado aquele outro Davi, eu ia ter medo. Por quê? Porque Davi 02, que foi ferido, é igual a Davi 01 e eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Aí eu pergunto, e você?
Se tivesse um igual, um outro igual a você, e você decepcionasse esse outro, você teria medo de você, 02? Claro que sim, amados. Você é o seu pior inimigo. Você sabe do que você é capaz e você sabe que você é capaz de produzir muito mal. Meus amados, muitas vezes quando nós somos feridos, nós temos duas possibilidades. Uma é de nos vingarmos, a outra é de perdoarmos. Tem gente que vai num caminho de destruição, alguém feriu essa pessoa e ela se vinga. Rapaz, ó, sabe uma coisa, eu não levo o desaforo para casa, ele vai lá e devolve o mal com o mal. Aí diz assim, pronto, agora sim, eu só fiz o que era justo. Eu apenas dei o troco, né? Eu não sei se vocês lembram de um caso que aconteceu, que eu não me engano, em 2007. Um caso chamado Caso João Hélio. Meus amados, João Hélio era uma criança de 7 anos de idade que foi assassinado após um assalto, onde os ladrões eles roubaram o carro da mãe e ele ficou preso pelo cinto de segurança, né? Aí os ladrões arrastaram o carro e não deu tempo de João Hélio se soltar do cinto de segurança. E ele foi arrastado pelo lado de fora do carro, preso pelo cinto de segurança. E, gente, pasmem, ele foi arrastado por 7 quilômetros de distância. Então, por 7 quilômetros, o corpinho dele foi arrastado do lado de fora no asfalto. Primeira coisa que eu queria falar aqui é, eu não estou aqui defendendo os marginais, de hipótese alguma. De hipótese alguma. Mas quando aconteceu aquela barbaridade com João Hélio, algumas semanas depois, uma repórter foi entrevistar a tia da criança e perguntou assim: o que é que a senhora gostaria de dizer num momento tão doloroso como esse? A tia respondeu: nós precisamos acabar com esses miseráveis. Esses miseráveis mataram meu sobrinho, eles não podiam fazer aquilo, eles não merecem viver, nós temos que fazer com eles o mesmo que eles fizeram com meu sobrinho. E eu empresto meu carro para isso. Vamos arrastá-los pela rua. Meus amados, o que é que essa mulher está dizendo? Sabe o que é que ela está dizendo? Que ela se transformou na imagem e semelhança daqueles assassinos. Quero fazer a mesma coisa que eles fizeram ao meu sobrinho. E você até pode dizer assim, mas é o que eles mereciam. Quando você faz a mesma coisa que alguém fez contra você, você está se transformando naquela pessoa que te feriu. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o maior mal da vingança? O maior mal é porque a pessoa que se vinga, meu amado, ela assume a identidade do outro. Ela assume a natureza do outro. Mesmo que não queira e mesmo que não perceba, quando você pensa em se vingar de alguém que machucou você, você assume a natureza desse alguém. Você assume a maldade desse alguém. Na vingança, você se torna parecido com quem te feriu. Porque se você faz o que ele fez a você, você se tornou igual a ele. Eu não sei se você já ouviu falar num negócio chamado o julgamento do afogado. O julgamento do afogado
do afogado é um ritual de uma tribo africana que existe até hoje, meus amados. Esse julgamento do afogado, ele acontece quando um assassino é preso. Esse assassino é identificado, ele é julgado e ele é condenado. Esse assassino é amarrado nas mãos e nos pés e depois ele é lançado no mar. E aí a família da pessoa que foi assassinada é quem decide se vai deixar o assassino se afogar ou se vai salvar o assassino do afogamento. É por isso que o nome é o julgamento do afogado. E a tradição daquela tribo diz que se a família da pessoa assassinada deixar que o assassino se afogue, ela vai ter a justiça feita. Mas essa família nunca vai ser curada da sua dor e do seu luto. Agora, se a família da pessoa assassinada salvar o assassino do seu afogamento, então essa família não vai ter a justiça feita, mas ela vai ser curada da sua dor, do seu luto, do seu ódio, da sua sede de vingança. Por essa história, a gente entende que a justiça nua e crua, ela preserva o ódio, ela preserva a dor, mas o perdão, ele redime, ele cura. E se a gente quer uma sociedade redimida, ela não pode ser uma sociedade baseada na justiça a qualquer custo. A pessoa que se vinga, ela não precisa se esforçar, meu amado. É só deixar o instinto humano agir. É simples. Então, quando alguém me fere, o maior perigo não é esse alguém me ferindo. O maior perigo é a minha reação em relação a essa ferida. O maior mal não é o mal que me fazem, mas é o mal que está dentro de mim. E esse mal dentro de mim é despertado quando o mal que está aqui fora se encontra com ele. Ou seja, o mal que alguém fez a mim, ele acorda o mal que existe dentro de mim. E o mal que existe dentro de mim, muitas vezes, é pior do que o mal que me fizeram. Quando você não luta contra o mal que é despertado dentro de você, e você passa a se vingar das pessoas que te fizeram mal, você está construindo um jardim de espinhos no mundo espiritual. E, meu amado, eu vou te dizer uma coisa, você vai colher toda a mágoa que você desenvolveu na sua vida. Isso vai parar a sua vida. Eu conheço pessoas que por 20 anos, 30 anos, a vida não andou por causa de um acúmulo de mágoas. Preste atenção numa coisa. Pegue os assassinos, pegue os pedófilos, pegue os pais que machucam os filhos, pegue os estupradores, pegue os que fazem mal pelo mal, pegue esses homens monstrificados e perguntem para eles, perguntem assim, o que é que vocês são? Você sabe o que é que eles vão falar? Eu sou um ser humano como qualquer outro. É como quem diz, Davi, eu sou um ser humano igualzinho a você. Talvez até você se ofenda. Eu? Jamais eu faria um negócio desses. Faria sim, meu amado. Sabe por quê? Porque eles são nós. Eles são da mesma raça que nós, a humana. Eles são da mesma laia que nós, a humana. Saddam Hussein, Osama Bin Laden, Hitler, João de Deus, aquele médico, eu esqueci um médico que abusava das suas pacientes, os terroristas, os homens-bomba, aqueles que você abomina por causa da maldade,
são da mesma raça que você, meu amado. O que aconteceu é que o mal dentro deles foi despertado e eles não controlaram esse mal. A diferença entre eles e você é que as emoções que nos tomam é que são diferentes. As intenções que nos motivam são diferentes. A forma como a gente lida com esse mal dentro da gente é que é diferente, mas a raça é a mesma. Eu quero dizer para você, e não se assuste, que nós somos capazes de fazer as mesmas coisas, de cometer as mesmas desgraças, se não controlarmos esse mal que existe dentro da gente. Ninguém nasce estuprador, amado. Aquele estuprador que a gente fica enojado na TV quando a gente assiste, ele foi um bebezinho, ele foi uma criancinha, um bebezinho inocente, um bebezinho que as pessoas faziam carinho. Então ninguém nasce estuprador, ninguém nasce assassino, a pessoa se torna. Isso porque essa maldade que todos nós temos, ela precisa ser aplacada. Quando você for tentado por algum mal que fizeram a você, para você dar o troco, você vai estar se transformando na imagem e semelhança da pessoa que te fez mal. Você tem que dizer: não, eu não vou fazer o que você fez comigo. Eu não vou pagar o mal pelo mal, porque eu não quero me transformar em você. Eu não quero ser igual a você. Então, meu amado, tome cuidado. Quando eu vejo uma pessoa matando outra, quando eu vejo uma pessoa destruindo a outra, o que é que eu aprendo? Eu aprendo que isso é aonde eu posso chegar. Porque ele, sendo da minha raça humana, faz isso, é possível que eu faça também. Nós somos iguais. Depende da gestão de cada um, depende da forma como cada um administra a sua própria vida. Talvez agora você entenda o que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, cuidado com esse mal que existe dentro de você. É dentro da gente, amados. É desse mal dentro da gente que muitas vezes surgem dúvidas sobre o amor de Deus. É desse mal, é daqui de dentro que surge a justiça própria. E aí muitas vezes nós achamos que Deus é injusto, porque o mal aqui fora nos alcançou, o mal externo nos alcançou, o mal que alguém praticou contra a gente veio à tona. E aí nós, com o mal dentro da gente, com uma coisa ruim que é despertada dentro da gente, a gente começa até a desacreditar em Deus. Muita gente tem a imagem de Deus como um Deus punitivo. Meu amado, algumas coisas ruins estão acontecendo com você e dentro de você desperta uma revolta contra Deus porque as coisas não estão dando certo e você começa a questionar Deus e você acha que é Deus que está castigando você. Não. O castigo que Deus imprime a gente é entregar a gente a nós mesmos. Filho, filha, você quer viver vida própria? Quer viver longe de mim? Quer viver do seu próprio jeito? Você é livre para isso. Seja senhor de si mesmo, filho. Seja senhora de si mesmo, filha. E você vai conhecer o pior senhor que um ser humano pode ter. Meu amado, José é um exemplo de alguém que não permitiu que o que os irmãos fizeram de mal a ele mudasse quem ele era por dentro. José foi alvo da maldade dos seus irmãos, mas ele lutou contra o mal que habitava dentro dele e ele não permitiu que o mal dentro dele se vingasse dos irmãos. Você precisa entender uma coisa: todo ser humano tem um mal dentro de si. Tem uma estrutura carnal que aprendeu muito com a natureza adâmica. José também tinha um mal dentro dele, mas ele não permitiu que aquele mal tomasse as rédeas da vida dele. É como se José dissesse:
Não há nada do lado de fora que possa mudar o que eu sou do lado de dentro. O único que pode fazer isso sou eu. Deixa eu mostrar aqui um texto. Cadê? Gênesis 37. Gênesis 37, 19 ao 20. Olha o que diz aqui. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Esse texto aqui, preste atenção, esse é o mal de fora. É o mal que fizeram contra José. Agora vamos ler esse texto também. Gênesis 50. Gênesis 50, versículo 15. Diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Gente, aqui é a prova, aqui é o mal de dentro de José que poderia ter sido despertado por José. Porque os próprios irmãos de José disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal? Aqui é o mal dentro de José que poderia ter sido despertado por José e José poderia ter ido na direção desse mal. E aí a gente vai para um outro texto em Gênesis 50, 19 ao 21. Olha o que diz aqui. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amavelmente. Amados, isso é tremendo, né? Aqui é a prova que mesmo o mal de fora surgindo contra José, o mal dos irmãos vindo a José, ele não permitiu que o mal que existia dentro dele fosse despertado e controlasse a vida dele, né? Nós temos um outro exemplo também, a história de Nelson Mandela, né? A história de Mandela é bem parecida com a de José. Amados, Nelson Mandela, ele foi preso injustamente. Ficou na prisão 27 anos. Ele era torturado toda semana nesses 27 anos por 2 carcereiros. E desses 27 anos na prisão, ele passou 18 anos numa solitária. A solitária media 1,60 m. E Mandela tinha 1,90 m de altura. Imagine o desconforto desse homem por 18 anos numa solitária. Meus amados, o que me assusta é que quando ele sai da prisão, ele se candidata à presidência da África do Sul e ele vence as eleições. Agora Mandela tem o poder nas mãos e ele poderia muito bem se vingar de todos que fizeram mal contra ele. Mas, amados, sabe o que foi que aconteceu? No primeiro jantar de Mandela como presidente, sabe quem foi que ele convidou para jantar ao lado dele? Os 2 carcereiros. Os 2 carcereiros. Isso daí não dá nem para explicar, amados. Então, eu quero que você entenda nessa palavra de hoje que o seu maior inimigo não é quem te faz mal. O seu maior inimigo está dentro de você. Quando alguém fere você, preste atenção, quando alguém fere você e você tem vontade de se vingar,
você tem vontade de dar o troco, você tem vontade de desmascarar aquela pessoa, você tem vontade de agredir, porque você acha injusto o que ela fez contra você. Mas ao invés de você se vingar, você devolve o bem, você usou do maior poder que existe na Terra. Você venceu a si mesmo. Você venceu o seu desejo. Ou seja, o Homo sapiens dominou o Homo anima, né? O animal em você, o animal dentro de você foi contido, foi controlado, foi amarrado, foi algemado. Você conseguiu. Então você tem poder de fazer o bem, mesmo quando o desejo é outro. Você tem o poder de fazer o bem mesmo quando a sua vontade é outra. E tem que ser maduro, tem que ser maduro demais para você viver assim. Agora, para você fazer o mal, você não precisa se esforçar. Para você fazer o mal, você não precisa de muita força, é fácil. Basta você deixar a vida te levar. Basta você deixar os seus instintos te dominarem. Então, se você tiver no seu poder, né, de fazer o bem, faça. Mesmo que você não queira, mesmo que você ache que a pessoa não mereça porque ela te fez mal, faça o bem. Agora, por que fazer o bem, pastor? Por quê? Porque eu aprendi, amados, com a Bíblia e também com a minha vida, que o bem que você faz hoje se tornam sementes para os seus amanhãs. O bem que você faz hoje são sementes para os seus amanhãs. Quando você faz o bem hoje, mesmo achando que o outro não merece, mesmo que você não queira fazer, se hoje você não vê benefício em fazer esse bem, amanhã você vai ver, porque isso vai servir de semente para a sua vida lá na frente. Então, quem faz o bem está construindo o seu próprio futuro. Muitas vezes, nós vemos pessoas vivendo um presente ruim. Muitas vezes, nós vemos pessoas vivendo um presente maligno, um presente do qual elas queriam esquecer, um presente do qual elas fariam de tudo para evitar. E a gente analisando por fora até diz, meu Deus, por que isso está acontecendo com aquela pessoa, uma pessoa tão boa? Por que isso tudo ela está vivendo? E, amados, muitas vezes a gente diz isso porque a gente não sabe o que aquela pessoa plantou lá atrás. Meu amado, fazer o bem está ligado ao verdadeiro amor. 1 Coríntios 13 diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Quando você procura dar o troco, é porque os fins são egoístas. Fazer o bem está ligado ao amor. E esse amor é o que nos blinda, é o que nos protege de qualquer ferida que alguém cause na gente. E é o que nos protege para que esse mal que está dentro de mim não seja despertado e não me controle a ponto de eu querer me vingar. Então, meu amado, o conselho que eu te dou nessa palavra é: faça o bem, porque fazendo o bem, você vai ter muitas sementes para os seus amanhãs. Que Deus te abençoe. Quem não fez o que devia, mas só fez o que queria, vai ter que se explicar. Timidez ou covardia, estupidez ou valentia, vai ter
se explicar. Diante de Deus não se esconde nada de bom ou de ruim. Deus sabe de cor a intenção dos homens, começo, meio e fim. Pois diante de seus olhos tudo é luz, como o sol do meio-dia. Todos são iguais, todos são mortais. Diante dele não existem grandes nem sobrenaturais. Todos hão de ver todo o seu poder. Céus e terra, anjos e homens se curvarão diante do Rei. Faz da vida um faz de conta, só se engana e não se encontra, porque fingir não é viver. Quem procura liberdade nunca foge da verdade, porque fugir não é viver. Diante de Deus não se esconde nada de bom ou de ruim. Deus sabe de cor a intenção dos homens, começo, meio e fim. Pois diante de seus olhos tudo é luz, como o sol do meio-dia. Todos são iguais, todos são mortais. Diante dele não existem grandes nem sobrenaturais. Todos hão de ver todo o seu poder. Céus e terra, anjos e homens se curvarão, porque todos são iguais, todos são mortais. Diante dele não existe